Quando a gente fala de esporte também, a gente sabe que hoje em dia, já não, enfim, já não é de hoje, o uso, né, de substâncias anabolizantes, enfim, né, hormônios, enfim, uma série de substâncias. Você me citou uma vez que muita cardiotoxicidade está ligada ao uso de anabolizantes, ao uso, enfim, de polifarmácia, como você falou, que é muitos medicamentos, né? Os medicamentos underground que você citou, que eles vêm muitas vezes contaminados com chumbo, aquele medicamento que você sequer encontra em farmácias, e também a chamada a dose suprafisiológica, né? Ou seja, o cara utilizar mais daquilo que é preconizado pelo médico, por quem o acompanha. Você pode falar um pouco da questão da toxicidade do anabolizante e se é possível nós percebermos essa toxicidade no EcoStrain? Esse é um assunto muito interessante, né? Tem se discutido muito, as repercussões são N, né? Do mau uso, do uso indevido, do uso abusivo do anabolizante em N situações e no aspecto cardiovascular, né? É interessante ver que o anabolizante, a discussão do anabolizante, vem saindo dos corredores das academias para ir para o consultório médico. E é onde ele deve estar, porque no consultório médico você vai avaliar a indicação, repercussões daquilo. Né? E quase sempre a história é a mesma, porque quando vem alguém com cardiotoxicidade, sempre polifarmácia, uso abusivo e é orientado por um coach, um treinador, isso é muito comum. Né? Eu pego tanto paciente isso no consultório quanto no hospital, assim, é relativamente comum a gente ver essas pessoas abrirem um quadro de arritmia, como primeiro quadro por causa de toxicidade, e no consultório também eu pego também. Então, assim, a história é sempre a mesma, né? Polifarmácia, é o treinador, é o amiguinho mais famoso do quarteirão, é o coach. Então, assim, é sempre isso, que é o orientador que não sabe, pode te deixar forte, ele saber como o caminho de ficar forte, mas não sabe as repercussões daquilo, não sabe te orientar. Então, assim, onde o anabolizante ele deve estar no consultório médico, porque você vai ter a devida orientação, né, a devida condução. Hoje, assim, eu tenho pacientes que têm níveis diferentes de cardiotoxicidade, desde alterações precoces, que é o momento de você intervir, quanto alterações graves, né? Então, assim, não subestime o efeito colateral, falando mais especificamente da parte cardiovascular do anabolizante, né? Hoje, assim, a gente vê o hormônio, né? Ele está no dia a dia, né? Quase 10% da população mundial usa hormônio por algum motivo, né? Algo que não deve ser demonizado, né? As pessoas, isso precisa ser entendido, o caminho não é demonizar aquilo, porque tem suas indicações, ele pode ser transformador quando bem indicado, transformador no sentido positivo, mas não se deve subestimar os efeitos colaterais dele, né? Assim, quando a pessoa que faz hormônio por algum motivo, ela tem que ter acompanhamento médico, tem que ter. E na ecocardiografia, que é essa avaliação da repercussão cardiovascular, sem a utilização do estudo específico do strain, não é possível avaliar cardiotoxicidade, não é possível. Então, um ecocardiograma que vai aparecer como comum, um ecocardiograma como normal, eventualmente não vai estar normal. É a história que a gente estava conversando, né? Dobrar a aposta quando você tem que dividir a aposta. Então, assim, o eco é interessante, Antoniano, que assim, o paciente que treina, né, o paciente atleta, ele é completamente diferente de um paciente comum que a gente vê no consultório da insuficiência cardíaca. O cara que às vezes a gente vê com um quadro de cardiomiopatia dilatada, às vezes com uma disfunção moderada, a população comum seria um paciente que subiria um lance de escada e ficaria cansado. O cara com classe funcional 2/3, com 100 de frequência. É assim que ele chega. O atleta chega batendo 55, 60, assintomático. E quando você vai ver o coração, ele tem disfunção moderada. Isso acontece, não é incomum. Então, o ecocardiograma, ele exerce papel fundamental nesse diagnóstico, porque são pacientes que são assintomáticos, oligossintomáticos. Às vezes, eles fazem testes funcionais que são bem-sucedidos porque ele é um cara extremamente treinado. Então, assim, a avaliação do eco é de extrema responsabilidade, né? E o diagnóstico de patologia sai pelo ecocardiograma com um estudo específico do strain do trabalho miocárdico, que vai ajudar a gente a dizer se aquilo ali, ó, vamos ter que medicar, vamos ter que intervir ou não.